Hoje a gente vai falar das operações matemáticas, das operações básicas. A gente já fez alguma coisinha nos vídeos anteriores, usando variáveis escalares. Então, se eu criar uma variável x igual a 2 e uma variável y igual a 3, eu consigo fazer as operações básicas entre elas, né? Eu consigo fazer a soma entre x e y, fazendo um sinal de mais. Eu consigo fazer a diferença x menos y. Eu consigo fazer o produto x asterisco y. Aqui ele está dando esse alerta porque ele já tem internamente uma função chamada prod. A gente consegue criar uma variável prod da nossa forma, mas não é um bom nome de variável, né? Teria sido melhor se a gente tivesse... Lembrando, aqui eu dei uma setinha para cima para voltar na linha anterior. Se eu tivesse chamado de produto igual a x vezes y, teria sido melhor. E eu consigo também ter a divisão como sendo x barra y, barra de divisão, né? A barra que fica no tecladinho numérico. São as operações básicas que a gente consegue fazer com os números escalares. Para quem já programou em linguagem C, sabe que extrapolar esse tipo de operação para matrizes é um tanto mais complicado. Então, a gente vai pensar um pouquinho agora nessa parte de operações matriciais. Eu cancelei para não abrir nada da última sessão. Então, a gente sempre começa os nossos programas com clear e CLC para apagar as variáveis, apagar a tela. Eu vou também colocar o mode 0 para garantir que sem o ponto e vírgula no final das linhas as informações vão aparecer no console. E aí a gente pode continuar. Eu vou primeiro criar duas matrizes. Vou criar uma matriz A, 1, 2 na primeira linha, 2, 5 na segunda linha. Então, ponto e vírgula para quebrar de linha, espaço para manter na mesma linha. Matriz B, 3, 4, 1, 8. E aí, relembrando um pouquinho de como é que a gente faria isso aqui em linguagem C. Em linguagem C, a gente teria que escrever um for, i igual a 0, i menor do que, no caso n, né? No caso nosso 2, i mais, para percorrer todas as linhas da matriz A. E depois a gente teria que ter um for j igual a 0, j menor que n, j etc, etc. Cuidado que a sintaxe do for no Scilab não é essa. Aqui eu estou escrevendo como se fosse em linguagem C, só para dar ideia, mas isso aqui não é a linguagem do Scilab. Só para relembrar que se a gente então fosse somar duas matrizes, eu teria que ter um for de linhas, um for de colunas, e aí eu somaria aqui dentro, eu teria soma i j, né? Cada casinha da soma seria a soma do A e J. Então isso aqui seria A e J mais B e J. Faria assim a conta casinha por casinha da soma. Se eu tivesse o produto de duas matrizes, seria ainda pior, porque eu teria que escrever um terceiro loop aqui, um for k igual a 0, blá, 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 para também fazer o loop adicional de percorrer entre linhas de uma matriz e coluna de outra matriz para conseguir fazer as multiplicações corretas. Bom, a gente no Scilab não precisa de nada disso, felizmente essa é a grande vantagem. Então a gente pode criar uma variável soma igual a mais b, simplesmente assim, simplesmente com um sinal de mais, a gente consegue rodar isso aqui. Eu vou apertar o F5 no meu teclado, seria o equivalente de clicar aqui com o mouse no salvar e executar, mas com o teclado em geral é mais rápido. É a primeira vez que eu estou rodando, então eu tenho que salvar esse arquivo. Esse aqui vai ser operações com matrizes. A gente manda rodar aqui, mas se você não for para o console, você não vai enxergar que rodou. Então a gente sempre tem que alternar de aba. E aqui sim a gente vai estar vendo a matriz A mais a matriz B. Se a gente conferisse a operação que a gente está fazendo, a gente está somando casinha por casinha e tudo vai funcionar. Vai dar essa matriz 4, 6, 3 e 13. Vamos prosseguir e agora vamos falar... Bom, a gente poderia falar da diferença, né, da subtração. A diferença seria simplesmente trocar A menos B, então eu não vou nem rodar o programa desse jeito.
Vamos pensar agora na multiplicação. Eu vou deixar a soma guardada aqui. E aí eu vou criar uma variável produto, que seria A vezes B. Simples assim. Simplesmente fazer o produto de duas matrizes, A vezes B. Então, se eu tenho a matriz A e a matriz B dessa forma, a gente faria essa linha da matriz A por essa coluna da matriz B, daria 3 mais 2, daria 5, o primeiro elemento. Vocês podem conferir os outros, que essa matriz produto aqui é o produto de duas matrizes, no sentido convencional, no nosso sentido da multiplicação de matrizes, que a gente conhece da álgebra linear há bastante tempo. No entanto, o Scilab tem também uma operação ponto a ponto. A gente pode fazer a multiplicação não só de uma matriz pela outra, do jeito tradicional, mas a gente também pode definir isso aqui. Eu vou chamar de produto, eu vou colocar um PP para ser ponto a ponto, e isso aqui vai ser a matriz A, não simplesmente A asterisco B, como a gente fez antes, mas A ponto asterisco B. E vamos rodar o programa desse jeito. A gente tem o nosso produto original, a gente tem o produto ponto a ponto aqui. Se a gente olha ao mesmo tempo para as matrizes A e B, o que a gente vai ver? O produto ponto a ponto, a primeira casinha é primeira casinha de A por primeira casinha de B. Produto ponto a ponto, segundo elemento, é o segundo elemento pelo segundo elemento. Esse 2 aqui é esse elemento 2, 1 pelo elemento 2, 1. O elemento 2, 2 é o elemento 2, 2 de uma matriz pelo elemento 2, 2 da outra. Então a gente tem duas definições de produto, o produto tradicional e o produto ponto a ponto. Assim como a gente tem o produto ponto a ponto, a gente também pode estabelecer uma divisão ponto a ponto. Então a gente pode ter uma divisão ponto a ponto, e a gente faria então A ponto dividido por B. A ponto dividido por B, eu vou tirar também os pontos e vírgulas daqui da matriz A e B, para a gente enxergar elas também, e eu vou colocar o ponto e vírgula aqui para a gente enxergar só a divisão ponto a ponto. Rodei o F5, matriz A, matriz B, divisão ponto a ponto. Então, primeira casinha vai ser o primeiro elemento de A dividido pelo primeiro elemento de B, e assim sucessivamente. Então, a gente consegue definir dessa forma, com o A ponto dividido por B, uma primeira forma de divisão, entre aspas, de matrizes. A gente vai falar de outras formas de divisão de matrizes, conforme a gente avançar, no sentido de inverter uma matriz. Então, seria mais A sobre B, entre aspas, né? Isso não existe entre matrizes, mas tem uma notação matemática para isso, uma notação no Scilab para isso. Então, chegaremos lá em breve. Aqui a gente tem matrizes A e B, que são quadradas 2 por 2. Então, como elas têm a mesma dimensão, a gente pode somar, subtrair, multiplicar, sem nenhum problema. No entanto, quando a gente tem que fazer essas operações matriciais, a questão da dimensão é sempre fundamental. E a gente segue o mesmo padrão da matemática. Se uma operação matemática uma operação matricial matemática não está definida, o Scilab também não vai fazer a conta. Então, se eu definir uma matriz C, 1, 2, 3, na linha de baixo, 4, 5, 6, então uma matriz C com duas linhas e três colunas. Se ela tem duas linhas e três colunas, eu não posso fazer C multiplicado por A, porque eu teria essas três colunas multiplicado pelas duas linhas de A, e aí o Scilab vai indicar para a gente que tem um erro de dimensão. No entanto, se eu fizesse A multiplicado por C, essa linha aqui multiplicada pela coluna, aí sim a multiplicação existe e vai dar uma matriz com duas linhas e três colunas, 2 por 2 pela 2 por 3, vai dar 2 por 3. Então, seguir os cuidados e se você cometer algum erro, o Scilab vai avisar. Além disso, além das convenções normais da matemática, as operações ponto a ponto, elas também só fazem sentido quando os elementos têm o mesmo número, os elementos que a gente está fazendo a conta, têm o mesmo número de componentes. Então, entre as matrizes A e B, eu consegui fazer o produto ponto a ponto, a divisão ponto a ponto, mas não faz sentido eu tentar fazer A ponto vezes C
Eu não tenho lógica dessa operação ponto a ponto, porque não tem uma correspondência bionívoca entre os elementos da matriz A com os da matriz C. O Salab tem alguns probleminhas de tradução, tem algumas mensagens de erro que foram traduzidas para português, outras não. Então não estranhe se acontecer isso no momento que vocês estiverem operando. Infelizmente é um dos preços que a gente paga para usar o Salab. Enfim, dá para entender o que as mensagens querem dizer na maioria das vezes. Então o elements-wise é a operação ponto a ponto. E mesmo se tiver um programa maior, ele vai te flagrar em que linha do código que teve o erro. Então é só ler as mensagens de erro sempre com bastante atenção, que vocês provavelmente vão entender o que está acontecendo. Tudo que a gente falou aqui sobre essas operações matriciais e essas consistências de dimensão em operações matriciais, isso também poderia ser usado em operações vetoriais. Então eu vou voltar aqui para o meu arquivo original. Eu vou definir um vetor 1 como sendo o vetor 1 de 3 em 3 até 10. Então ele vai ter 1, 4, 7 e 10. Ele vai ter 4 elementos. E eu vou ter um vetor 2 como sendo o vetor 2, 3, 4, 5. E para fazer o 2, 3, 4, 5, eu posso escrever 2, 2.5. Então, começando em 2 e indo até 5, incrementando de 1 em 1. Se eu rodar o programa desse jeito, até aqui, os vetores V1 e V2 têm a mesma dimensão, só conferindo que eles foram criados corretamente. E aí eu posso também criar uma variável soma, como sendo V1 mais V2, uma variável produto, como sendo V1 vezes V2, e uma variável produto ponto a ponto, como sendo V1 ponto vezes V2. E o significado das operações vai ser o seguinte. O V1 vezes V2 não faz mais sentido, porque multiplicação com asterisco é a multiplicação entre matrizes. A soma é sempre a mesma soma. Soma para escalar, soma para matriz, soma para vetor, é sempre a mesma coisa. Na hora que eu vou multiplicar dois vetores, eu não vou conseguir multiplicar os dois se eles forem... se a dimensão deles não for apropriada no sentido matricial. Então, o erro que a gente está tendo aqui de multiplicação incoerente é porque eu estou multiplicando uma matriz 1 por 4 por outra matriz 1 por 4. Então, esse produto, eu vou deixar comentado por enquanto, esse produto não vai funcionar dessa forma. O produto ponto a ponto, ele faz a mesma coisa que o produto matricial, o produto ponto a ponto matricial, como a gente tinha visto antes, então, elemento a elemento. Lógico que, se eu estender esse vetor 2, colocar uma casinha a mais nele, nem a soma mais vai funcionar, porque agora eu já não tenho mais essa correspondência de tamanho, então as mesmas preocupações de dimensões que a gente tinha anteriormente. Por fim, uma forma de fazer o produto de dois vetores é a gente lembrar, deixa eu voltar isso aqui para a forma de 2 até 5. Então, o V1 ele tem uma linha e 4 colunas. Se o meu V2 estivesse em pé, se ele tivesse transposto, eu teria um vetor com 4 linhas e uma coluna. E então, um produto de uma coisa desse estilo, uma linha e 4 colunas por 4 linhas e uma coluna, é um produto matricial que faz sentido. Então aqui ele vai multiplicar os dois e vai chegar num escalar. É óbvio que você tem que ver pelo contexto se é isso mesmo que você quer fazer como conta. Mas o produto de dois escalares, ele basicamente está contido no que a gente viu a respeito das operações matriciais. Então, o Salab, no fundo, ele trata tudo como se fosse matrizes. As regras são as mesmas. Em alguns casos, os elementos as matrizes vão ser escalares, vão ser matrizes 1 por 1, e aí tudo vai funcionar. Mas quando são matrizes de verdade, com mais elementos, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com as suas dimensões.